Hoje é dia de misturar videogame com animação. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o canal Zero e hoje eu trago pra vocês as minhas impressões sobre The King of Fighters Destiny. A série animada que conta a história desse clássico da SNK que começou em 1994 misturando várias franquias de games que faziam muito sucesso na época. A série estreou dia 3 de agosto e tem recebido um episódio por semana lá na Steam ou no YouTube. E as versões oficiais têm o áudio em japonês e chinês com legenda em inglês. Mas você sabe como BR é, né? Então você consegue com certeza achar aí com legenda em português se você der uma procurada. The King of Fighters Destiny é uma das várias frentes que a SNK chinesa está tentando fazer para reestruturar e reerguer a empresa. O objetivo deles, como eles já disseram, é se tornar a nova Marvel. Bom, propriedade intelectual eles têm para isso. Agora precisa trabalhar bastante ainda até chegar no pezinho da Marvel. E antes da gente começar a falar sobre essa animação, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder as novidades que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like para eu saber e comenta aí, você já viu essa série? Você gosta de The King of Fighters? Qual é o seu preferido? Com que time você costumava jogar? Logo que a compra da SNK foi anunciada, o grupo chinês que comprou a empresa anunciou que viriam muitas coisas por aí. E uma das primeiras coisas que eles anunciaram foi uma série animada. E essa série animada contaria a história do The King of Fighters. Promessa feita, promessa cumprida. No comecinho de agosto, como eu falei lá no dia 3, começou aí a ser vinculado os primeiros episódios do The King of Fighters Destiny. King of Fighters foi a escolha óbvia para ser adaptado por conta de ser a última franquia que ainda respira da SNK. E quem acompanha os jogos sabe, né? Os japoneses fizeram questão de enterrar todas as franquias, pelo menos aqui no ocidente. Apesar do pouco sucesso que eles tiveram nos últimos games dessa franquia, do The King of Fighters, eles têm um público muito fiel em 3 países. No Japão, na China e aqui no Brasil. E isso justifica, por exemplo, o fato do novo game do King of Fighters ter um time com 2 brasileiros, o Nelson e o Bandeiras, que antes chamava Bandeiras sem o I, mas depois, por conta do feedback que os brasileiros deram, eles acabaram incluindo esse I e que ficou muito mais adequado ao que é um brasileiro mesmo, né? Fora isso, a gente ainda tem um cenário em Foz do Iguaçu, que ainda mantém aquela tradição nossa de ser selvagem, né, no meio do mato, mas é um selvagem high-tech. Dos japoneses, os dubladores foram mantidos e a maior parte dos diálogos também é em japonês. Mas isso deve mudar nos próximos anos. E pra China, que é a dona da bola, começou a passagem de bola, né? Agora, o time protagonista passa a ser um time chinês. Eles ainda não estão 100% no comando, tá? Mas King of Fighter 14, que é o jogo mais recente que saiu por PlayStation 4, começa essa passada. E esses personagens novos, eles são muito mais representativos ao povo jovem de hoje em dia, assim como o Kyo e a turminha antiga representava a gente. O time da China tem uma coisa interessante, ele vem já endossado por um personagem bem de peso. Os 2 personagens novatos, eles foram treinados pelo Tung Fu Rue, que é o mestre do Terry no primeiro Fatal Fury. Essa é uma ótima maneira de passar a bola e fazer um link entre o passado e o presente da empresa. Mas vamos falar sobre a animação, que é o que interessa, né? The King of Fighters Destiny tem vários, mas vários pontos de melhoria mesmo, mas ela é divertida. Ou seja, ele não tá aparecendo os demos do PlayStation 1 como as pessoas disseram, tá? Mas ele também não tá grande coisa e nem muito compatível com o que a gente vê hoje em dia. As texturas são bem fracas, as movimentações são truncadas, eles se mexem meio roboticamente, sabe? E tem uma indecisão aí no tom também. Os caras não sabem se eles querem fazer uma série mais realista ou se eles querem fazer uma coisa mais fantasiosa, mais com uma pegada de game, sabe? Isso dá uma prejudicada no meio da série. E quanto à qualidade da animação, a justificativa só pode ser falta de grana ou grana curta, porque eles contrataram um time de efeitos especiais do filme do Final Fantasy XV. Potencial para fazer coisa boa não faltou aí. Faltou foi roteiro e planejamento na distribuição dos episódios. A série tá com uma temporada garantida e vai ter 24 episódios. Até aí tudo bem, o problema é o tempo. Ele oscila demais de um episódio para outro. O primeiro episódio, por exemplo, ele tem 20 minutos de duração, o terceiro tem 14, 6 minutos de diferença. Isso numa série de 1 hora não tem o menor problema porque a margem é pequena, mas se você considerar no episódio de 20 para 14, é 30% de perda que a gente teve de um pro outro. Tá, mas a série é boa? Então, por enquanto não dá pra dizer se ela é boa por conta dos episódios. Foram só 3 exibidos até agora e eles foram muito curtos. Pouquinho da história só apareceu, sabe? Mas pelo que já foi mostrado, deu pra ver algumas coisas. A primeira é que algumas linhas de tempo dos jogos que fazem parte do The King of Fighters foi mexida e com isso algumas subtramas caíram. Por outro lado, eles colocaram tramas que não faziam parte da história original e que pertencem a outros jogos no The King of Fighters. Um bom exemplo que deu pra ver até agora são os pergaminhos do Fatal Fury. No jogo, são 3 pergaminhos e se eles são reunidos, dá força infinita pra quem tiver. Esses pergaminhos também apareceram no desenho animado lá dos anos 90, mas não tiveram grande relevância. E aqui eles voltam a aparecer junto com Gizzy. Eu acho muito legal ver Fatal Fury sendo reconhecido porque ele é o berço do The King of Fighters. O primeiro Fatal Fury gira em torno de um torneio The King
of Fighters antes dele ser 3 contra 3. Então nada mais justo do que ele ser reverenciado e referenciado aí. Só que o que tá me parecendo, muito mais do que lembrar de Fatal Fury, é que eles estão usando muito o anime dos anos 90 como inspiração. A gente teve aí uma coisa que não faz parte do The King of Fighters, da trama principal, que foi o assassinato do Jeff Bogart, que é o pai do Terry Duende, pelo Gizzy. Essa já é pelo menos a terceira vez que o pai é assassinado pelo Gizzy, né? A terceira reinterpretação, e eu acho que não ficou melhor do que o Wild Ambition, lá do Neo Geo 64 e do PlayStation 1. Mas que é interessante porque mostra magias e o especial do Gizzy. E nesse trecho, quem assistiu ao desenho dos anos 90 vai ficar muito emocionado quando escutar o Jeff Bogart soltando um Hakyokusei Seppuken no Gizzy. No terceiro episódio tem mais referência a esse anime noventista. O Terry e o Joey se conhecem dentro de um bar durante uma briga. E a gente também tem uma mulher fatal que veste vermelho, só que aquela não chama Lenia, que ela chama Angelina. Eu não sei se eu gosto desses vários déjà vus que eu tenho tido, mas vamos acompanhar devagarzinho pra gente ver o que vem por aí. Uma coisa boa que eu achei foi que eles mudaram o nome dessa mulher fatal aí do bar de Lily pra Angelina, assim a gente não confunde com a irmã do Billy Kane, que é a Lily Kane. No geral, The King of Fighters Destiny tem um clima todo leve, todo engraçadão, sabe? E dos personagens que apareceram até agora, o trio do Art of Fighting e o Benimaru são um alívio cômico. Eu acho que é uma boa oportunidade pro pessoal que é mais leigo conhecer e entender melhor a personalidade do Benimaru. Finalmente a gente vai conseguir quebrar esse tabu dele ser fashion. Até o terceiro episódio pouco rolou efetivamente de The King of Fighters, mas a gente já sabe que existe o torneio, alguns trios já receberam o convite e a coisa tá engatinhando. E uma coisa que a gente vê na abertura e que é muito interessante é que essa série vai abordar a trama de Orochi, né? O arco que começou em 1994 e foi até 97. E que, na minha opinião, é o melhor do The King of Fighters até agora. Agora, uma coisa que ficou muito legal e eu sempre deixo de fora nos vídeos de análise que eu faço é a trilha sonora. Eles pegaram a trilha dos games clássicos, deram uma remixada e ficou show de bola. Eu gostei muito da forma como eles usaram aqui. Conforme você vai assistindo, vai ouvindo a trilha, a gente consegue quase ver os cenários na cabeça de novo, sabe? É muita nostalgia. Outra coisa que ficou legal também é a apresentação de personagens-chave por meio de uma tela estática em fundo vermelho. Isso é muito legal porque ajuda a gente a saber em quem a gente tem que prestar atenção e quem vai ser fundamental pra trama. Isso é muito bom também pra evitar confusão, porque sim, pode acontecer. Eu mesmo confundi um personagem lá, eu achei que fosse o Jack no bar, o Jack do Art of Fighting, mas na verdade era um tal de Simon, então dane-se, pode esquecer ele que não vai ser importante. O que eu espero sinceramente é que essa primeira temporada fuja um pouco do anime do Fatal Fury e que parta muito mais pra trama do The King of Fighters, que tem muita coisa muito interessante pra se mostrar aí. Que essa duração de episódios se estabilize já nos próximos pra que a gente consiga ver muito mais desses 24, porque senão 24 não vai dar nem pro cheiro. The King of Fighters Destiny é uma série legal pra quem é fã, porque tem uma nostalgia aí, e pra quem não conhece é uma boa oportunidade de assistir uma animação diferente e de repente até pegar um gosto por essa série de games, eu quero dizer. De qualquer forma, sendo fã não, se você decidir assistir essa série, uma coisa que você tem que ficar tranquilo é sobre os gráficos, tá? Relaxa e foca na história. E se você é desses que curte maratonar, eu recomendo que você espere um pouco, porque passa muito rápido e a chance de você se frustrar é muito grande. Mas não deixa de ver que tá bem legal. E se você for assistir, não esquece de voltar aqui e me contar o que você achou, que eu quero bem saber a sua opinião, hein? Eu aproveito para agradecer ao Stefano, que recomendou pra mim lá no Twitter que eu assistisse essa série. Muito obrigado pela recomendação, eu tô sempre ligado nas coisas que vocês indicam e à medida do possível eu vou assistindo, beleza? Então é isso, galera. Agora eu quero saber de você. Me conta aí o que você achou desse vídeo, se você gosta de The King of Fighters, se você já viu essa série, e vamos conversar aqui nos comentários, beleza? E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra não perder as novidades que vem por aí, e fica ligado que a gente tem sempre 2 vídeos por semana, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!